Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Matheus e sou mestrando do programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre quilombos. Iremos trabalhar sobre alguns eventos e definições históricas de quilombo no Brasil, num recorte aproximado entre os séculos XVI e XIX. Iremos ver brevemente um contexto de surgimento dos quilombos, bem como iremos ver também uma definição de quilombo oficial de 1740, relacionada ao Conselho Ultramarino e à metrópole, Portugal. Juntamente a isso, iremos ver exatamente uma crítica do movimento negro nos anos 70 em relação a essa própria definição oficial do século XVIII. E por fim, iremos ver um pouco sobre a nova perspectiva de quilombo, de comunidades remanescentes de quilombo, a partir da Constituição de 1988. Eu convido a todas e convido a todos para irmos juntos nessa caminhada. Logo de início, gostaria de fazer um questionamento e peço que pensem sobre ele ao longo do vídeo. A pergunta é a seguinte: o que é um quilombo? Diversas coisas podem passar pelas nossas cabeças. Alguns já podem ter ido até uma comunidade quilombola, ou mesmo sabem que há uma na mesma cidade onde moram. Podemos ter diferentes ideias em relação a uma possível definição de quilombo. E hoje, vamos juntos ver algumas das definições possíveis. Partindo de uma ideia bastante geral e introdutória, a partir da própria língua portuguesa, temos a seguinte definição de quilombo: local escondido, geralmente no mato, onde se abrigavam escravos fugidos. Bom, podemos partir daí, mas será que essa é a única definição possível? E a qual contexto essa definição vai se remeter? Bom, temos pelo menos dois indicativos a partir dessa definição básica. O primeiro é a relação a um período de escravidão vigente no Brasil, entre os séculos XVI e XIX. E, além disso, uma iniciativa de fuga do cativeiro daqueles que eram submetidos à escravidão. Já no século XVI, num sistema com enfoque na produção a partir de mão de obra escrava, os quilombos representavam a resistência contra o aparato vigente, contra todo o sistema escravista de violência e exploração. E mesmo o primeiro registro de repressão a um quilombo já se deu no século XVI, em 1575, na Bahia. Ao fugir do cativeiro de trabalho forçado, o escravo, de certa maneira, controlava o elemento determinante das forças produtivas do próprio sistema, a sua própria força de trabalho. Isso por si só já se caracterizava como uma forma de resistência. E, feito isso, se poderia procurar um pedaço de terra para que se conseguisse organizar uma economia agrícola de subsistência, seja individual ou coletivamente. Embora formados majoritariamente pela população negra que fugia da condição cativa, os quilombos também abarcavam nativos originários e mesmo alguns brancos que estivessem à margem da sociedade da época. Além de locais de resistência, os próprios quilombos representavam uma possibilidade de vivência, longe dos olhos opressores do aparato escravista. Sistema este que via de forma burocrática os próprios quilombos. Agora vejamos a seguinte definição. O primeiro ponto nesta definição de 1740 é que ela se localiza no século XVIII e com um sistema escravista ainda vigente. Isto nos faz compreender a própria formulação da definição, de acordo com o contexto da época. Ela parte de um lugar de produção institucional, governamental, burocrático. Estava relacionado à metrópole, a Portugal,
era uma definição tida como oficial. O Conselho Ultramarino, criado em 1642, era encarregado exclusivamente da administração colonial. Era uma espécie de braço da metrópole na colônia brasileira. A definição de 1740 acabou sendo permeada até meados do século XX, mantendo um entendimento de quilombo como uma espécie de pintura imóvel na parede transitória do tempo, digamos. A própria ideia que muitos de nós temos de quilombo ainda hoje é de algo unicamente do passado, o que não é tão acertado assim. E podemos repensar exatamente essa questão partindo para uma crítica a essa noção, digamos, engessada, no contexto dos anos 1970. Na década de 70, com a ditadura instaurada no Brasil, os movimentos sociais de resistência se efervesceram. Foram tomando força e a ideia de quilombo como algo unicamente do passado já não se relacionava com as questões das comunidades remanescentes dos quilombos. Neste contexto, o movimento social negro, com figuras como Abdias do Nascimento, político, ativista social brasileiro, artista plástico, escritor, poeta e dramaturgo, em um embate à ditadura e na luta pelo reconhecimento e pelo direito à terra das comunidades quilombolas, por exemplo, propunha uma perspectiva de contemporaneidade, mesmo não renegando a questão da ancestralidade do passado dos quilombos. Era necessária uma mudança que considerasse os quilombos do hoje e as suas próprias reivindicações na época. Mesmo com a redemocratização nos anos 80, a articulação do movimento negro se manteve, causando impacto, inclusive, constitucional. Com os anseios democráticos pós-ditadura, a Constituição Federal de 1888 trouxe consigo, no artigo de número 68, o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Podemos entender que as comunidades remanescentes de quilombos não são grupos isolados ou uma população estritamente homogênea. Consistem muito mais em grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar. Quando falamos em comunidades quilombolas na contemporaneidade, não deixamos de lado o histórico de resistência, mas também levamos em consideração toda uma vivência contemporânea. Ocupação de um determinado lugar, exercendo ali sua subsistência ou vivenciando sua cultura. As comunidades quilombolas deixaram, ou deveriam ter deixado de ser, vistas como algo congelado no tempo, exclusivamente num local distante do passado. Temos na Constituição brasileira a garantia da terra para as comunidades remanescentes de quilombo. Entretanto, a extrema burocratização do reconhecimento das comunidades enquanto remanescentes de quilombo e o descaso do Estado, muitas vezes, dificultam o processo. Também o arroxo das terras quilombolas por grandes proprietários de terra faz com que a realidade em relação à terra seja ainda mais difícil. Mas, quando falamos em reconhecimento como comunidade remanescente de quilombo, o que isso exatamente quer dizer? Ainda na década de 80, foi criada uma instituição fundamental em relação ao reconhecimento das comunidades quilombolas. Em 22 de agosto de 1988, o governo federal fundou a primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação da arte e cultura afro-brasileiras, a Fundação Cultural Palmares. A entidade é vinculada ao Ministério da Cultura e visa uma política cultural igualitária e inclusiva, buscando contribuir para a valorização das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras como patrimônios nacionais. Bom, a nível nacional, a Fundação é responsável por identificar e reconhecer as comunidades quilombolas, seguindo o próprio artigo 68 da Constituição. É ela que emite a certificação de autoidentificação para as comunidades quilombolas Brasil afora. Mas
Como isso tudo funciona? Segundo dados da própria Fundação Cultural Palmares, de acordo com o decreto número 4.887, de 20 de novembro de 2003, é a própria fundação a responsável pela emissão de certidão às comunidades quilombolas e a sua inscrição num cadastro geral. A fundação esclarece que não certifica as comunidades a partir de um trabalho de conferência de quem é ou não quilombola, mas sim respeitando o direito à autodefinição preconizado pela Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, certificando aquelas comunidades que assim se declaram. Nesse processo, existem 3 documentos que são exigidos das comunidades, de acordo com a portaria da Fundação Palmares, número 98, de 26 de novembro de 2007. Partindo de uma questão de autodefinição, em primeiro lugar, os documentos exigidos são os seguintes. Primeiro, uma ata de reunião específica para tratar do tema de autodeclaração, se a comunidade não possuir associação constituída, ou uma ata de assembleia, se a associação já estiver formalizada, seguida da assinatura da maioria de seus membros. Além disso, é exigido um breve relato histórico da comunidade, contando como ela foi formada, quais são seus principais troncos familiares, suas manifestações culturais tradicionais, atividades produtivas, festejos, religiosidades, dentre outras questões. Essa construção do relato histórico das comunidades está, muitas vezes, relacionada diretamente com a oralidade, num trabalho conectado entre memória e palavra. Por fim, é necessário um requerimento de certificação endereçado à própria presidência da Fundação Palmares. Outros documentos podem ser agregados a critério da comunidade, como fotos, registros de nascimento e óbito, títulos de propriedade ou posse, pesquisas e mesmo reportagens. Ao final do processo, é emitido o certificado às comunidades, bem como a inscrição do cadastro geral da própria Fundação Palmares. Mas em relação à terra, como esse contexto, como essa questão fica caracterizada? Segundo dados do próprio Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, por força do decreto número 4.887 de 2003, o Instituto é o responsável na esfera federal pela titulação dos territórios quilombolas. As terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos são aquelas utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Como parte de uma reparação histórica ligada ao próprio histórico escravista, a política de regularização fundiária de territórios quilombolas é de suma importância para a dignidade e garantia da continuidade desses grupos étnicos. Para que pensemos um pouco sobre isso, trouxe alguns fragmentos do documentário Quilombos do século XXI, produzido pela TV Justiça Oficial e disponível no YouTube. É um recorte breve, mas que trata de um lugar de fala fundamental a se considerar, o de quilombolas e o de ativistas do movimento negro. Fundação Palmares certificar as comunidades remanescentes dos quilombos, ou seja, a comunidade que se autorreferencia em função dos seus valores telúricos, né, de vivência naquele espaço, em função da ancestralidade, dos valores afro-brasileiros, em função da negritude, né, a comunidade se autorreconhece como remanescente dos quilombos. Os nossos tataravós, bisavós, avós, todos eram de quilombo de Alagoas. Todos que vêm da nossa história do Zumbi dos Palmares. Não há um número certo, mas eu admitiria, quer dizer, faça levantamento da Fundação Palmares, do INCRA, de várias organizações, de que nós temos cerca de 3.500 quilômetros, né? Desses 3.500 quilômetros,
nós temos aproximadamente uns 2.500 reconhecidos pela Palmares. Agora, lamentavelmente, nós não temos 300 comunidades quilombolas tituladas, que aí é a inércia do Estado. Sempre moramos em quilombos, só que antes nós não tínhamos o nosso reconhecimento. Há 20 anos atrás, aí passamos a ter um documento como reconhecimento e hoje temos a nossa origem registrada de Quilombo Tabacaria. O processo da demarcação da tabacaria é longo, porque foi um trabalho muito cansativo, né? Pelo INCRA, e foram muitas vezes eles caminhando para cá até aprovar a demarcação das terras. A exigência era total, porque a gente passamos, depois do reconhecimento, ainda uns 9 anos ou 10, sem o INCRA entrar em trabalho com a terra. Os dados é quem fala, a cartografia fala, ela é evidente, os gráficos são verdadeiros. Então eu diria que o problema do racismo estrutural, e aí eu não estou falando só de legalizar ou não legalizar uma terra, de ser reconhecido como quilombo ou não ser, é muito mais. Os quilombolas são brasileiros, as quilombolas são brasileiras, acima de qualquer coisa. Há dois aspectos, né? Há o aspecto do preconceito, da discriminação, do racismo, e há o aspecto da propriedade da terra, o latifúndio, né? Isso vem das capitanias hereditárias, vem da cismaria, não é? Vem da lei de terras, do impedimento para que aqueles que não detêm o poder possam ser proprietários das terras. Né? Então, essas são as dificuldades para que as comunidades quilombolas possam existir pacificamente. Existir pacificamente e terem, digamos, os benefícios da sociedade e do Estado. Quais são as questões que mais acometem o país hoje do ponto de vista territorial? As terras dos povos tradicionais das florestas que estão em jogo. A terra dos quilombos, que é um conflito de esquecimento desde a Constituição. Então você veja que são questões que perpassam séculos. Tem um fundo de exclusão da geografia real permanente desde a existência da geografia no país. Então a geografia brasileira precisa rever o que ensinamos, as pesquisas que tocamos, as nossas responsabilizações com os trabalhos que são publicados e produzidos e reproduzidos. Então é nesse sentido que eu te falo, tem uma roupa suja da geografia brasileira que precisa ser feita. Resta provado de que em todos os estados da federação há comunidades remanescentes dos quilombos. Desde quando houve o tombamento da Serra da Barriga, que as nossas famílias saíram como os refugiados e chegaram até o território. Então é equivalente a mais de 310 anos que esse povo chegaram no nosso território. Bom, foi possível ver nesse trecho que existem questões históricas importantes envolvendo as comunidades quilombolas. Há uma luta constante por reconhecimento e por direitos. Mas não se pode esquecer também que há muita riqueza cultural nas práticas, nos costumes, nas relações de ancestralidade e parentesco. Já caminhando para o final da nossa conversa, podemos fazer uma breve síntese do que vimos juntos. Partindo de uma definição básica de quilombo, do dicionário,
relacionada ao sistema escravista, podemos ver que essa não é a única definição possível, e passamos inclusive pela própria definição de 1740. Além disso, podemos entender um pouquinho mais sobre a ação do movimento negro nos anos 1970, na luta que contribuiu para a noção contemporânea de quilombo e para o direito constitucional à terra com o artigo 68 da Constituição. Vimos que atualmente as comunidades remanescentes de quilombo estão ligadas sim à ancestralidade e ao caráter de resistência dos antigos quilombos, mas lutam na contemporaneidade com problemas que vão emergindo. Além de tentarmos compreender as questões problemáticas, o que talvez podemos também construir é a noção, ou consciência, de que há uma multiplicidade de definições possíveis de quilombo historicamente. E a partir disso, devemos refletir sobre as ideias cristalizadas que temos, seja sobre os quilombos e quilombolas, ou mesmo sobre outros grupos étnicos. Entra em jogo aqui, talvez, o nosso exercício de alteridade. Muitas vezes, as ideias que temos sobre um grupo étnico estão cristalizadas ou envoltas em conceitos pré-concebidos. Devemos caminhar na tentativa de quebra desses julgamentos. Devemos buscar conhecer realmente. É preciso também que os próprios educadores, é preciso que as próprias secretarias de educação estejam comprometidas. A situação das comunidades quilombolas no Brasil e em Alagoas, de uma forma geral, precisa mudar. Porque quando você analisa a situação socioeconômica dessa população, são as mais vulneráveis. E para a sociedade brasileira e para o governo brasileiro, de uma forma geral, essas comunidades são invisíveis. Uma palavra de esperança. Esperança de que nós possamos juntos, brancos, negros e indígenas, acabarmos com o preconceito, a discriminação, entendeu? Que nós possamos ter um Brasil mais igual, né? Um Brasil menos desqualificado quanto à distribuição de renda e que a comunidade negra possa efetivamente gozar dos benefícios da sociedade e do Estado. Eu quero ver negros e negras nos aeroportos como tripulantes e não como integrantes da equipe de limpeza. Eu quero ver negros e negras dentre os quase 400 bispos da Igreja Católica. E eu quero ver negros e negras oficiais superiores às Forças Armadas. Eu quero ver negros e negras na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero ver negros e negras nas associações médicas e assim por diante. É palavra de esperança, porque hoje nós já temos negros e negras nas universidades. Todos fizeram com todos os santos zelando. Quilombo, todos regaram com todas as águas do pranto. Quilombo, todos tiveram de tombar amando e lutando. Quilombo, todos nós ainda hoje desejamos tanto. Existe um Eldorado negro no Brasil. Viveu, lutou, tombou, morreu de novo, ressurgiu, ressurgiu.